Quando nós, então, pensamos nesta gestão administrativa, pensando nos controles financeiros, nós devemos trabalhar com o alvo de sempre trazer à empresa as realidades de uma boa gestão sobre finanças, uma boa gestão sobre o dinheiro, uma boa gestão sobre aquilo que é peça fundamental de um processo empresarial. Pensando nisso, nós utilizamos as ferramentas propostas, as ferramentas que nós temos à disposição para efetuar uma boa gestão. Nós vamos hoje pensar um pouquinho no controle de contas a receber. Este, então, é o plano de fundo, é o panorama, é verificar dentro dos controles financeiros tudo que nós podemos fazer para uma boa gestão administrativa desta entrada, saída e toda a movimentação que envolve essa relação da empresa com as suas finanças, com o setor financeiro e todas as suas ferramentas. Pensando, então, neste desenvolvimento, nós temos mais uma ferramenta capaz de auxiliar a gestão financeira dentro dessa perspectiva, que é o controle de contas a receber. Quando nós pensamos um pouquinho no controle de contas a receber, e nós trabalhamos os seus fundamentos, nós podemos pensar um pouquinho que quando a empresa está trabalhando sobre a perspectiva das contas a receber, né, nós temos, então, o aspecto das vendas. Toda venda de mercadoria da empresa pressupõe aí que nós temos aí entrada de dinheiro. O controle de contas a receber, queridos alunos, então, ele tem papel fundamental, já que ele atua numa área sensível à gestão de finanças, que são as entradas ou as entradas de dinheiro. E qual que é a perspectiva, então, do controle de contas a receber, não é? Toda venda de mercadoria a prazo gera para a empresa um direito de receber futuramente. E quando, então, o cliente paga e há o acordo de todas as relações, a emissão do documento fiscal, as condições de pagamento, boleto, duplicata, nós temos, então, a relação de contas para receber. Nasce, então, também daí a perspectiva de se ter um bom controle de contas a receber. De fato, quando nós pensamos nas contas a receber, nós temos que nos lembrar de dois pontos que são importantes dentro da gestão financeira. Primeiro, a respeito da política de crédito. O que é a política de crédito? Aquelas regras estabelecidas previamente pela empresa sobre as condições de pagamento, sobre a necessidade do valor mínimo de parcelas, sobre as possibilidades de parcelamento com cartão de crédito ou outros tipos de recebimento de crédito. Então, a política de crédito é uma das peças importantes para uma boa gestão agora no controle das contas a receber. Uma política de crédito pré-definida dá ao gestor
financeiro uma estrutura de trabalho muito eficaz. Dá, então, à gestão financeira o suporte necessário para pensar nesse objetivo, nesse fundamento, de manter a liquidez da empresa, de fazer essa manutenção de liquidez, de obter resultados satisfatórios, resultados que venham trazer à empresa crescimento, manutenção das suas operações e tranquilidade para atuar dentro do mercado. É neste ponto, é nesse princípio, onde ter estabelecido a política de crédito habilita a uma boa gestão do controle de contas a receber. Atrelado a essa definição, é muito importante também a empresa valer-se da sua política de cobrança. Por quê? Toda vez que o cliente aceita as condições para pagamento futuro, aceita as condições de pagamento, ele também concorda com o percentual de juros, ele concorda com as regras pós-pagamento, ele concorda com a política de cobrança. Por isso que quando o cliente, então, tem esse aceite e aceita, então, de maneira espontânea, essas regras, é muito importante que a empresa também tenha previamente definida a sua política de cobrança. Se ela tem previamente definido sua política de cobrança, se a empresa tem previamente definido a sua política de crédito, são bases de sustentação muito importante quando nós pensamos neste controle financeiro, que é o controle de contas a receber. Para apoiar o controle de contas a receber, nós vamos ter duas peças fundamentais na gestão. Então, para estruturar, para se trabalhar bem com esse controle de contas, com esse controle financeiro, que é o controle de contas a receber, temos duas ferramentas principais nesse desenvolvimento. Temos duas peças chaves para esse desenvolvimento. A primeira delas é o controle diário de vendas. Então, primeira peça importante, quando nós pensamos em contas a receber, é o controle diário de vendas. No controle diário de vendas, a principal finalidade, de fato, é o acompanhamento das vendas e desse acúmulo durante o mês por parte da gestão financeira. Para, então, inclusive, possibilitar quem está na gestão estabelecer metas, estabelecer alvos financeiros com base nas informações. Já que se eu tenho um bom controle das minhas vendas, e esse controle de maneira diária, eu consigo, então, estabelecer metas, objetivos e planos que vão desencadear resultados no futuro. Mas também o controle diário de vendas fornece informações para uma tomada de decisão a respeito das contas a receber. Então, esse controle diário de vendas estabelecerá
informações importantes dentro do processo das contas a receber. E o controle diário de vendas pode ser organizado da seguinte maneira. Primeiro aspecto, um controle total de vendas diárias e os respectivos prazos de recebimentos, né? À vista, com 7, 15, 30, 45 ou 60 dias, de acordo, evidentemente, com a pré-definição realizada no aspecto da política de crédito. Então, previamente, esses prazos, as condições já foram previamente estabelecidos. Então, no meu lançamento de controle diário de vendas, eu vou organizar, contendo as informações respectivas à venda e ao prazo de recebimento. Uma próxima informação importante do controle diário de vendas são os totais de vendas mensais pelos prazos de recebimento. Então, visualizar como que estão o volume de recebimento a prazo. Isso é importante, já que há de se ter um equilíbrio, um bom fluxo das entradas e também dos prazos de recebimento. Se a minha movimentação for inteiramente para o futuro, no que diz respeito a recebimento, eu posso ter um certo desequilíbrio, pensando no meu controle também das contas a pagar. Então, estabelecer e visualizar as informações dos prazos de recebimento são extremamente importantes dentro desse contexto. Também, no controle diário de vendas, há de se ter o fornecimento de dados para a conferência do controle de caixa, né? Sabendo que as vendas efetuadas e efetivadas à vista, elas vão entrar no controle diário de caixa ou no movimento de caixa. Já as vendas para pagamento futuro, elas vão fazer parte e compor o controle de contas a receber. Agora, ambas vão estar no controle diário de vendas. Quarta informação importante do controle diário é justamente registrar os valores das vendas a prazo e colocá-las, então, no controle de contas a receber. Trazer essa informação também para o fluxo de caixa. Note, então, que a importante informação do controle de vendas, controle diário das vendas, fará com que eu tenha informações importantes para a organização das minhas ferramentas de controle de contas a receber e também compras e fluxo de caixa. Estarei munido de importantes informações, me possibilitando, como gestor financeiro, a tomada de decisões corretas nesse sentido. Aqui uma sugestão, é claro que aqui está uma apresentação, né? Eu utilizei aqui como exemplo de uma tabela em PowerPoint, mas você deve construir essa planilha aí em Excel de um controle diário de vendas. Então, nós temos aqui, né, o controle diário
e as colunas com as informações de pagamento, respeitando, é claro, cada política de crédito. Então, observe que no dia 2, nós vamos ter recebimentos para 30 dias, para 60 dias, para 90 dias. Então, respectiva venda realizada no dia 2. Gerou, então, informações que vão constar no meu controle de contas a receber. Respectivamente, aqui como exemplo, nós temos no dia 3, dia 4 também, gerando aí um volume de recebimento. Nós podemos verificar que uma informação já no controle diário de vendas é que, para 30 dias, então, hoje nós temos um volume de recebimento de R$ 1.700 para o mês seguinte. Então, olhando meu controle diário, eu já tenho essa informação. Para 60 dias, até o dia 4 do mês, já tenho R$ 1.790 de recebimentos futuros. E assim, sucessivamente, trazendo informações que vão constar no meu controle de contas a receber. Controle de contas a receber, então, portanto, ele trará uma estrutura para um bom sistema de gestão. É claro que contas a pagar e contas a receber são conceitos diferentes, não é? É claro que as duas ferramentas estarão no meu fluxo de caixa e fazem parte desta visualização de tomar decisões para o futuro. No que diz respeito ao conceito de contas a pagar, né, a ideia é que eles dizem respeito aos valores que receberemos de outras organizações, como resultado nas vendas, como apoio dos investidores. Então, é muito importante saber que as fontes do meu controle de contas a receber são variáveis. E, claro, a tarefa de organizar, de se dedicar, de trazer realidades dessa gestão, de compor pontos essenciais, de classificar, de agendar pagamentos, de agendar recebimentos, ela é muito mais eficiente quando se trabalha com todas essas contas de maneira visual. De fato, dentre as dificuldades para o empreendedor nessa retomada econômica pós-pandemia, está o fato de que muitas empresas não tinham controles financeiros suficientes para revelar a atual situação da empresa, para revelar quanto tempo de fôlego líquido a empresa aguentaria. Então, o empresariado nacional passa, em muitos setores, por mais dificuldade, por falta das ferramentas de gestão corretas. Aplicar as ferramentas de gestão corretas, de maneira adequada, é um esforço. Tem que ter dedicação, mas gera resultado. Mas traz resultado de uma maneira muito eficaz. Nós podemos, então, pensar no desenvolvimento de uma planilha do controle de contas a receber. Pensando, então,
nessa planilha, podemos trazer aqui como exemplo uma base para o desenvolvimento de uma planilha de contas a receber que seja eficaz, eficiente e que se torne efetiva para a gestão das finanças. Nós podemos desenvolver a planilha com coluna do controle do dia, dos clientes e das descrições referentes a tal entrada. É muito importante, dentro deste controle de contas a receber, estabelecer também as decisões a respeito da cobrança. Nós sabemos já que há uma política de cobrança pré-determinada, pré-estabelecida da empresa. E o processo e o ciclo de cobrança, ele começa quando há inadimplência por parte da clientela. Então, eu tenho uma projeção de recebimento com base nas minhas informações de que neste dia 2 nós deveríamos receber R$ 3.710. Agora, de recebimento efetivo, nós tivemos 3.230. Então, muito importante, os clientes que quitaram no vencimento, os clientes que fizeram a quitação, pagaram o valor de multa e juros, pagaram em atraso, quais foram o percentual de atraso, qual foi o percentual de inadimplência, qual foi esse valor. Note que as possibilidades de trabalhar com um controle de gestão efetivo vão me dar informações suficientes para uma projeção no próximo mês. A partir das informações que temos no momento, nós podemos chegar a algumas conclusões e estabelecer pontos diversos, por exemplo, em relação a percentual de inadimplência. Se ficamos ou não dentro da nossa meta. Estabelecendo uma ideia de uma projeção de recebimentos em atraso. Não é? Então, o controle de contas tem que ser uma tarefa rotineira. Não é? Tem que fazer parte do bom desempenho, dessa rotina diária, né? Desta estrutura. Somente por meio de um bom controle, somente por meio de informações que então os controles vão nos trazendo, é que nós vamos conseguir a garantia de um funcionamento efetivo do nosso negócio. É que nós vamos conseguir trabalhar de maneira efetiva. Além disso, nós vamos garantir aquela manutenção de liquidez. Nós vamos garantir que a empresa esteja sã. Nós vamos garantir resultados e trabalhos efetivos e específicos dentro desse processo, que é o processo dos controles financeiros. Hoje, tratamos do controle de contas a receber e da importância que deve-se ter nessa gestão. Primeiro, uma boa política de crédito, uma boa política de cobrança pré-estabelecida. A partir daí, usando as ferramentas de controle diário de vendas e de controle de contas a receber, nós vamos certamente atingir metas e objetivos financeiros pré-estabelecidos pela empresa de uma maneira muito eficaz
e eficiente.